todos presentes aqui na casa, nossos irmãos estão online, são 20 horas, e vamos agora começar a nossa oração. Boa noite, divina, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigado. Vamos começar. Então vamos lá, todos nós levar o pensamento a Deus, para nós começarmos nossa prece na reunião com bastante harmonia. Sintonizemos nossos pensamentos a Jesus, com nossos pensamentos calmos, pensamentos serenos, demonstrando gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos mentores amigos que nos auxiliam sempre. Gratidão pela oportunidade que nós podemos estar juntos nesta noite de hoje, em oração, buscando essa sintonia com mais alto. Que a sua luz, Jesus, seja com todos nós, abençoe cada um de nós, ilumine nossas caminhadas, todos nós que estamos presentes pelo aplicativo e também fisicamente aqui na casa, que Deus possa iluminar cada um, que os bons espíritos possam iluminar cada um em seus lares, os amigos espirituais possam dar uma visita a cada lar, abençoando a todos, encaminhando também pelos irmãos espirituais, que muitas vezes acompanham-nos e, por ignorância, por doença espiritual, transmitem aquelas sensações ruins. Que esses irmãozinhos sejam tratados e sejam encaminhados. E que essa reunião de hoje, a palestra da noite de hoje, possa servir para cada um raciocinar melhor sobre o seu comportamento e sua atitude. Que a sua paz, Jesus, possa estar presente nos nossos corações e que essa luz seja derramada de nós, possa derramar também de todos os cantos do Brasil e do mundo, amparando todos os seus irmãos nossos, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e nos feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Então hoje nós teremos a palestra do Evangelho com o nosso irmão, que vai fazer para a gente, que vai liderar, né, a reflexão do Evangelho de hoje. Está com a palavra, irmão? Deus abençoe. Amém. Gratidão. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento em que nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez, que nós possamos interiorizar essas lições que foram trazidas pelo Mestre Jesus e que elas possam ser uma motivação para as nossas mudanças. O tema desta noite que eu trouxe trata-se de apego e desapego. Todos nós sabemos intimamente o que é apego, o que é desapego. Entendo que todos temos apego, uns mais, outros menos, mas todos temos alguma coisa ou alguém, né, que a gente tem aquele apego. E para iniciar eu vou narrar uma história de Buda que fala sobre essa origem do apego, né? Então a gente vai refletir em cima dessa história, que às vezes a gente fica pensando assim, né? Mas não é apego, é amor, né? Quando a pessoa fala assim, não,
eu não me preocupo muito com meu filho. Ah, porque você não ama, então, né? E o outro fala, eu me preocupo com meu filho. Liberte disso, isso é apego. Então a gente está sempre nessa instabilidade, né? O que é uma coisa, o que é norma. Então o apego, ele reflete as nossas inseguranças. É o medo de perder. Nós temos medo de perder bens, pessoas, emprego. Então a gente acredita que tem a posse dessas coisas e até mesmo de pessoas. E o apego pode estar relacionado com egoísmo. Sem que a gente perceba, nós estamos sendo egoístas a querer aquilo só para nós, né? E nos agarrar aquilo e se escravizar naquela questão do apego. Então, às vezes, ele disfarça um zelo e passa até despercebido, né? Não, é excesso de zelo e tal. Mas, na verdade, é o egoísmo, e ele gera sofrimentos, né? Gera sofrimentos. O apego, diz o nome estranho, Jetsuna Tenzin, é o japonês. O apego é exatamente o oposto do amor. Porque o amor diz, quero que sejas feliz. O apego diz, quero que me faças feliz. Essa é a frase dele. Então, voltando à questão do Buda, vamos ilustrar com essa pequena história que dá para a gente entender um pouquinho mais essa questão. Um dia, Buda, o mestre, né, foi encontrar um chefe tribal, e esse chefe tribal pediu para que ele ensinasse a origem e o fim do sofrimento humano. Aí o Buda disse, você, nessa ilha, por acaso mora nessa ilha pessoas que você sentiria tristeza, lamentação, dor, até angústia e desespero, caso elas fossem roubadas, fossem levadas da ilha, fossem sequestradas, fossem aprisionadas, fossem mortas? O chefe então respondeu, o chefe da tribo, sim, senhor, com certeza. Então vou fazer uma outra pergunta. E existem pessoas desta tribo que você não sentiria tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero, caso elas fossem roubadas, caso elas fossem aprisionadas, caso elas fossem mortas? O chefe respondeu, certamente, senhor. Mais uma vez, então, ele respondeu, tem também, né? Tem pessoas que eu tenho um apreço e tem pessoas que me é indiferente. E ele falou, então, qual que é a diferença entre esses dois tipos de pessoa? O chefe tribal já respondeu, aquelas que eu não sofreria, caso fossem roubadas, caso fossem presas ou mortas, eu conheço pouco. Eu não tenho afeto por elas, não tenho laços de desejo, não tenho laços de apego. E aquelas que eu sofreria, eu tenho fortes laços de afeição. Eu tenho fortes laços de desejo, eu tenho fortes laços de apego. Então, disse Buda, né? Então, a origem do seu sofrimento é o desejo e o apego. O desejo que tem por elas e o apego que foi construído por cada uma delas. Então, veja que a resposta dada por Buda, né? A origem do seu sofrimento, isso aplica a nós também, é o desejo e o apego. Desejo que elas estejam sempre juntas, sempre por perto, que elas estejam sempre bem, né? E esse desejo, esse apego foi construído por cada uma delas. Então a gente constrói o desejo, constrói o apego. O chefe pensou um pouquinho, faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu até pensando aqui, eu tenho um filho, ele mora numa outra residência, ele não mora aqui comigo. Eu levanto cedo e já mando alguém dizendo assim, vá lá e descubra como é que está meu filho. E até que essa pessoa retorne e me diga que ele está bem, eu fico preocupado, eu fico aflito. Isso me gera sofrimento. Mas o filho das outras pessoas não me gera nenhum sofrimento. Por outro lado, antes de você conhecer a mãe do seu filho e antes de desenvolver o desejo, a afeição e apego por ela,
caso algum mal atingisse, você sofreria? Perguntou Buda, né? Você não nem conhecia ela. Então você sentiria alguma coisa se soubesse que ela foi atingida por algum mal, né? Não, senhor, respondeu o chefe da tribo. Antes de conhecer, antes de desenvolver algum tipo de desejo, afeição e apego por ela, não tinha nenhum sofrimento, não existia nenhum sofrimento. Então o chefe tribal disse a Buda: com essas explicações, fica bem claro que o desejo e o apego são as grandes causas do sofrimento. Qualquer sofrimento que surja, tudo isso surge enraizado no desejo. Com o desejo, então o desejo é uma fonte, é a fonte desse sofrimento. É a raiz do sofrimento. Essa explicação do Buda torna bem claro como é que o sofrimento nasce do desejo, da afeição e do apego. Por que nós não sofremos quando o filho do outro foi assassinado? E sofremos horrores, né, quando é o nosso filho que é assassinado. Porque essa diferenciação pelo nosso filho foi criado um laço de apego, foi criado um laço de afeição, de desejo, de tê-lo ao nosso lado. Já o filho das outras pessoas, nós não temos nenhum vínculo. Não conhecemos, não sentimos afeição, não temos desejo de que fique ao nosso lado e nem cultivamos qualquer apego por ele. Então, a única diferença entre sofrer por uma pessoa e não sofrer por outra é o laço de afeição, é o laço de desejo, é o apego. Antes de ter uma esposa, por exemplo, alguém sofreria pela morte dela caso não a conhecesse? Ou caso a tivesse acabado de conhecer? Ninguém sofreria, pois ainda não teria se desenvolvido o desejo, a afeição, o apego por ela. Quem cria os laços de desejo e apego, afeiçoando-se assim pela pessoa, muitas vezes nós colocamos a nossa vida como que girando em torno da vida do outro. E com certeza a gente sofre pela sua perda, sofre quando se afasta, sofre quando ele morre, né? A gente cria esses laços e a nossa vida passa a ter um outro sentido. Por isso, então, que a raiz de todo sofrimento é sempre o desejo e o apego, segundo Buda. O desejo como aquela necessidade de ter a pessoa com a gente, conosco, e o apego como forma de mantê-la sempre conosco, que é a posse, né? O desejo é o apego e a posse. Essas, então, são para Buda as raízes mais importantes da origem do sofrimento. Tem outras causas do sofrimento, mas essa, para Buda, é a mais importante. E para livrar-se do sofrimento, é preciso se libertar dessas causas, né? Das causas do sofrimento. Analisar o que está me aprisionando ali, né? Como que eu viveria sem aquela situação. Os apegos, nós temos vários tipos de apegos, né? Nós temos apego à matéria, nós temos apego a pessoas, nós temos apego a comportamentos, nós temos apego ao passado, né? O apego à matéria, a gente poderia entender que ela deriva do primitivismo. Lá atrás, né, quando nossas necessidades eram muito mais fisiológicas, físicas, e a necessidade de sobrevivência, a necessidade de proteger o clã, né, a tribo, nós desenvolvemos essa forma, né, de proteção, de preservação mesmo, e hoje nós continuamos muitas vezes com esses sentimentos que eles deixaram de ser uma proteção, uma prevenção, para ser uma coisa ruim, né? Muitas vezes que nos causa sofrimento, nós nos tornamos avarentos, né? Gananciosos, né? Queremos
tudo para nós. E uma outra questão que a gente também tem que considerar, desapego também não é consumismo, né? Às vezes a pessoa fala, esse modelo que eu estou agora aqui do celular, ele só tem 3 câmeras, eu quero uma com 4, né? Então, eu vou trocando, né? Não, essa cor não é boa, eu quero uma cor diferente. Isso já não é desapego, isso aí já é o consumismo, tá? Que também é uma situação que não é boa para nós. E uma outra coisa que também a gente pode descartar, que não é apego, também é o desleixo, né? Que as pessoas às vezes são desleixadas, são despreocupadas em exagero com o próprio comportamento, com a própria forma de ser. Isso também não é desapego. E nós temos também o outro apego que nós citamos agora há pouco, que é o apego às pessoas, né? Nós nos achamos dono daquelas pessoas, posse, né? Então a gente impede que as pessoas se movimentem livremente. Aos filhos, às vezes, né? Os pais às vezes têm aquele apego, têm aquele medo exagerado e impede até que os filhos se desenvolvam, que cresçam. Muitas vezes o apego às pessoas também tem a ver com a carência, né? A gente se sente carente da afetividade, a gente se sente necessitado de ter aquela pessoa ao nosso lado. E a gente esquece muitas vezes que a vida são ciclos, né? Que a gente está sempre mudando, a gente nada é permanente. Uma da característica da nossa vida, que ela não se acaba, né? Sabemos que nós somos imortais, mas que nada é permanente, né? Jesus mesmo lembrou, né? Esses são quando estava fazendo as suas preleções lá com as pessoas e os discípulos, alguém falar, tá aí sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua mãe e seus irmãos que vieram aqui para te buscar, e ele falou que esses são meus irmãos, esses são meu pai, esses são minha mãe, né? Porque todo aquele que faz a vontade do pai, então ali ele estava dizendo, né, sobre a questão da família universal, né, que todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, né, todos somos próximos, né, considerados próximos um do outro. Então a gente tem que entender que o amor, ele liberta, liberdade, né? E o apego, ele aprisiona. Às vezes por várias razões a gente sufoca, né, outra pessoa, seja o cônjuge, seja os filhos, pai, mãe, enfim, a gente tem essa característica, né, de querer controlar a vida do outro. Isso faz muito mal, principalmente para nós mesmos, que a gente sofre, que sabe que nós não podemos ser dono de ninguém. Então o amor, ele convive com o outro, né? Ele não controla. O controle, ele deixa de ser amor, ele passa a ser uma outra coisa. O amor, ele acalma, ele não aflige, né? O amor esclarece. Já o apego, ele confunde, né? A pessoa está sempre confuso, né? E deixa o outro confuso também. E um outro apego também que nós podemos considerar, né? Se falar um apego às pessoas, é apego à matéria. É o apego a comportamentos, que são alguns vícios que a gente adquire, seja aqueles vícios normais que a gente tem, e a gente se apega a ele, se aprisiona, mas até vícios comportamentais, né? De arrumação, disso, de aquilo, ou de desmazelo, atitudes, comportamentos com relação a crenças, a valores, os nossos valores também, às vezes a gente tem apego. Então, a experiências, né? Aquela questão de crenças e valores, às vezes a gente acredita ser o dono da verdade. A gente coloca uma crença em nós, se apega àquilo, e por mais que alguém venha e tenta nos provar, né, nos mostrar que aquela crença nossa está equivocada, a gente está apegado àquilo, a gente não se liberta, né? É um risco também, e causa também dor, causa sofrimento. Nós esquecemos que a verdade de cada um não é uma verdade
perene. Né? Hoje eu repenso as minhas verdades de alguns anos atrás e eu vejo que mudaram muitas coisas na minha cabeça. Muitas crenças que eu tinha modificou. Então tudo na vida tem essa dinâmica, ela não para. Né? Então a gente precisa estar preparado para essas mudanças, que tudo passa, tudo muda. Então às vezes a gente tem apegos a contexto social, a cultural, a modismo, a aparências, a se comportar dessa ou daquela forma por conta da que a sociedade exige. E o outro apego seria o apego ao passado. Né? Nós ficamos presos a determinadas situações do passado. Somos saudosistas de algumas questões, ou algumas questões que nos fizeram mal, né, que nos fizeram sofrer, que nos causaram dor no passado, a gente fica revivendo aquilo. É um apego que nos faz sofrer também. No Livro dos Espíritos, a questão 895, Kardec pergunta, né, para o espírito: posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O que a gente pode identificar em nós mesmos como imperfeição? Esquecendo os defeitos, vícios, aqueles que estão muito à vista, muito aparente, qual que seria? Aí ele diz: o interesse pessoal, o apego excessivo aos bens materiais, a busca incessante do prazer e a falta de consideração pelo próximo são os indicativos da imperfeição e egoísmo. Então, nessa questão 895, o Espírito deixa bem claro, né, o que nos identifica, né, como uma característica que somos imperfeitos, né, os apegos. Né? De novo, ele leva a questão do desejo e o apego. Então, o apego, ele mostra, ele evidencia o grau de evolução do espírito. Como grandes exemplos assim de pessoas que demonstram assim, não ter apego, ou talvez pouco apego, nós temos assim Francisco de Assis, né, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? E então são modelos, né, que a gente tem à vista. É claro, e o maior deles, que é Jesus, né, que quando esteve aqui na Terra, disse que o Filho do Homem não tinha nenhum um local para repousar. Então mostrava o quanto que ele tinha de desapego. No Evangelho segundo o Espiritismo também, busque e achareis, no item 6 do capítulo 25, ele diz assim, né, ele traz aquela passagem do Cristo de Lucas, que ele diz assim: não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o comem. Porquanto onde está o teu tesouro, aí também estará seu coração. Então a gente olha essa passagem, de novo ele lembrando o que a gente realmente deve considerar, o que a gente realmente deve trabalhar. É a questão interior, dentro de nós mesmos, né? Observe os pássaros do céu, diz ele, não semeiam, não ceifam, nada guardem em celeiros, mas o seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não são mais que eles? E qual que de vocês que com todos os seus esforços pode aumentar um côvado em sua estatura? E por aí vai, né? Não se pode servir a dois senhores. Então ele lembra da questão aqui também de valorizar as coisas, os tesouros do céu, as coisas dos espíritos. Nada nos pertence aqui na terra, nem o nosso próprio corpo, né? Nós falamos meu corpo, nosso corpo, mas nem ele nos pertence, nem ele é permanente. E não é permanente porque nós desencarnamos ao curso de alguns anos, mas porque nós mudamos de corpo o tempo todo, né? Aquele bebezinho que existia lá no começo, hoje não existe mais. É outro corpo que foi se modificando, as células foram morrendo e colocando outros em seus lugares.
As virtudes, então, as atitudes, os pensamentos elevados são o que conta. Então, a gente ter isso na mente para buscar viver melhor na Terra, né? Persistir nesse caminho do desapego, ter mais fé, porque o desapego, como nós dissemos lá no começo, é o medo, a insegurança, e o medo e a insegurança é o contrário da fé, né? Da certeza, né? Que Deus está no comando de tudo, da nossa vida, nada acontece sem a vontade dele, e tudo que acontece é para melhor, né? E que a gente pode ficar muito bem sem querer ser dono de nada ou de ninguém, né? Então, tem também as parábolas dos talentos, né? que Jesus mostra ali, o uso, né, adequado dos bens que nos foi confiado, né? Dos talentos mesmo, né? Das qualidades que temos, né? Deixar de ser mal, deixar de ser preguiçoso e utilizar bem esses recursos em benefício de nós mesmos, em benefício do próximo, né? Então a gente é convidado sempre a isso, né? A se libertar, né? Desse aprisionamento que chama de apego. Jesus ainda lembra, numa outra passagem que vem de encontro a essa questão: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Veja que aqui ele fala de novo, né, dos apegos, né? Não é questão de deixar, né, de abandonar a família, não é isso não, claro que não, né? Mas de não ter essa ideia de posse, né, de ser dono do outro, de querer que está sempre junto, de querer que ele não cresça, né, que ele ter esse medo, essa insegurança todo, né, em relação ao próximo, né, e a família. Até porque a família, ela é família e está numa determinada classe, né, de familiar nessa existência. Na outra a gente nem sabe se vai estar junto, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente tem que ver que tudo é passageiro, né? Nós somos convidados a viver o hoje sem ansiedade, sem pensar sem aquela angústia do futuro, do passado, né? A gente fugir um pouco dessa questão de expectativas, né? Criar expectativas, que essas gera desejos envolvidos, e ter mais perspectiva, que é aquela ideia meio mais realista, né? Onde a gente cria cenários do futuro, a gente analisa e tem uma visão mais promissora. Então a perspectiva nos leva a essa questão. A gente ter cuidado também com as críticas, né? Com os elogios, e ser nós mesmos, né? Não se deixar levar por aquilo que os outros nos avaliam, mas pela nossa própria avaliação. Filtrar esses elogios e essas críticas. Libertar-se das coisas que nós temos em casa que está parado, né? Que não está sendo utilizado para nada. Desapegar, né? A gente às vezes tem até uma enfermidade, né? Que ela diz, quando a gente passa alguns documentários na TV de pessoas que são acumuladores, né? Que ficam sempre juntando coisa. Essa é uma dificuldade, uma enfermidade que a pessoa tem. Então a gente procurar cada vez mais trabalhar essa situação dentro de nós. Valorizar os relacionamentos, valorizar as pessoas, mas sem reter, sem querer controlar ninguém. E aproximar daquelas pessoas que não tem nada, que nada possui, que nada que talvez tenha perdido tudo, né? Ser mais solidário, aquietar-se, fazer o silêncio interior, ouvir a intuição, tenha fé. São conselhos, são recomendações para que nós vivamos melhor essa vida. Encontrar prazer nas coisas simples da vida. Às vezes a gente
busca a alegria, a felicidade em coisas tão além, né? Tão além daquilo que necessita, tão além das nossas necessidades, quando a gente pode ser feliz, viver melhor com tão pouco. Então, apego é essa não aceitação da impermanência das coisas, né? As coisas não são permanentes, e a gente buscar aceitar isso, né? Que as coisas mudam, na Terra nada se perpetua, só nós, né? Espíritos, somos imortais. Então o apego é a memória de dor ou de prazer passado que carregamos para o futuro. Atrás de cada sofrimento sempre existe um apego. E nós vimos isso no recado, né, que recebemos ali do Buda. Uma outra questão de apego que faz muito mal, né, que até no Evangelho cita assim como um verme voraz, né, que devora os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alegria de viver, é o ciúme, que ele é resultado do apego também, é o medo de perder, né? Já se falou muito essa questão do ciúme, dá para se conversar muito sobre ele, né? Sobre essa enfermidade que muitos têm, né? De forma assim exagerada, e que adoece as relações. O desejo e o apego, privados então dessa consciência, dessa reflexão, ele diminui a nossa visão de felicidade. Ele não nos possibilita uma vida mais pacífica, alegre. Nós restringimos muito, né? Então, quando a nossa mente está apegada a fatos, a acontecimentos, a pessoas, a gente deixa de perceber a essência, o nosso eu verdadeiro, aquilo que realmente importa. Nós ficamos agarrados ao ego, ao vazio do sagrado. Então, quando nós nos libertamos do ego, nós nos abrimos mais para as